Sempre quando você tiver um lote, você vai ter uma nova baixa ou uma nova alta. Sempre quando você tiver uma reversão. Um exemplo. Nesse momento aqui, nessa reversão, tem um gap aqui gigante, mas nessa reversão eu não tive o quê? Demandas. Esse lote ele trabalha e fecha o seu preço, certo? O preço está fechado. E aí eu não tive demandas aqui. Após essa o quê? Essa reversão. Então não tive nova baixa, certo? Agora, um exemplo. Após essa reversão aqui, eu tive uma nova baixa, bem aqui, ó. Beleza? O que que acontece? Desce o vendedor e o preço ele reverte da continuação no movimento. Então você tem um lote ali, então você tem o quê? Uma nova baixa, bem aqui, ó. E lá em Da compra? cima, isso. Por quê? Você vai pegar o registro mais baixo. Então, o que que acontece? A contabilização mais baixa. Eu vou te explicar nesse, né, que é a reversão, e depois eu vou te explicar melhor, para você entender. Aqui quem desce é o vendedor e o comprador coloca a sua posição. Porém, antes do comprador colocar a sua posição, o vendedor continua. E ele continua além da demanda anterior. Então, aqui é uma pressão de venda além da anterior, mas é um arremate comprador. Lembrando que esse preço ele desce para trabalhar essa demanda de venda, certo? Esse preço ele desce para trabalhar as demandas de venda. E esses pavios de compra é defesa, é arremate, certo? Então, demandas de venda nessa região aqui. Demandas de venda, né? E arremate compra, mas aqui é sua nova baixa. Após a reversão, foi o pavio mais baixo dessa área. E aqui, né, tá com gap, mas seria uma nova alta lá em cima. Marca lá em cima. Pronto, seria uma nova alta. Que foi o quê? Após essa reversão, o pavio, vamos dizer, mais alto ali. Porém, a compra, o que tem para trabalhar mesmo, tá fechado. Então, essa nova alta sua aqui é defesa de venda, mas é uma nova alta. Foi o último registro do comprador aqui. Não deixa de ser uma nova alta, certo? Certo. Então, sempre após uma reversão, você tem uma nova alta e uma nova baixa. Aí, se você observar aqui nesse cenário, nesse primeiro cenário aqui após a reversão, o que que acontece? É de preferência que o preço que seja um lote, para você, vamos dizer assim, que você tenha um lote. Você não pegue velas solitárias, vamos dizer assim, que tipo aqui, ó, uma compra e uma venda só, e depois já entrou outra compra, então ficou lotes solitários aqui, entendeu? Então você dá preferência para marcar lá em cima. Sempre marcando onde a partir de duas velas você pode estar marcando. Por quê? Porque o preço ele reveste nessa região para buscar as demandas, certo? Não que aqui não seja demanda, mas aqui é um lote que não tem continuação no preço, certo? Então, essa venda aqui. Então, o preço ele pode chegar aqui e talvez querer continuar, mesmo não te dando uma nova alta, porque a venda ela não confirmou uma nova baixa, certo? Vou te falar sobre isso também. Não deu Certo. continuação no movimento. Então, tem uma compra, tem uma venda, tem uma compra, tem uma venda, tal. Assim, né? Em seguida, não, você dá preferência para esses lotes, que a partir de duas velas você tem um lote, você tem um microlote. Então, ó, reverteu, continuou, pronto, nova baixa. O preço ele reverteu, né? E chegou até aqui. Teve nova baixa? Você não teve nova baixa. Certo? Você não teve nova baixa. Aí o que é que acontece? O preço ele reverte, entendeu? Ele reverte para quê? Buscar as demandas. Porque esse é um lote que tem continuação no movimento. E aí ele volta para trabalhar aqui, certo? Não tem nova baixa, te demonstrou que ele não deixou registros de venda maior do que o anterior, né? Contabilização maior de vendedores. Então não tem muito sentido o preço continuar, entendeu? Aqui, ó, se você for ver, você tinha um lote solitário, então, mas como deu continuação, então você teve o primeiro registro de venda. Aí, se você observar aqui, não teve, ó. Desce o vendedor e já reverte antes dele chegar aqui nessa região. E aí o preço atualiza e você tem uma nova baixa aqui. Só que essa venda está fechada. Então, o preço ele conectou com esse vendedor, mas está fechado. Então, reverteu. Aí desce novamente os vendedores nessa nova baixa, não te dá uma nova baixa, o preço ele reverte novamente, certo? Aí o que que acontece? Sobe os compradores, né? Sobe os compradores. Como aqui você tem um preço, né? Você tem duas velinhas aqui, você tem um lote, então reverteu, você tem uma nova alta, bem aqui, ó. Nova alta, bem aqui. Aí nesse momento, sobe os compradores, né? Deu um gap aqui, ó, puxando o vendedor aqui para baixo e tal. Mas você marca sempre antes do gap. E aí o comprador entra lá e retrai novamente. Retração
em nova baixa ou em nova alta, o preço ele tende a reverter. Nesse caso, se ele não te deixar uma contabilização, um registro maior em demandas do que sua nova alta, a tendência maior é o preço reverter, certo? Na maioria das vezes ele vai reverter. Se ele não reverter, vai depender muito do cenário, entendeu? Porque o cenário não estava bem propício para pegar uma reversão naquele. É muito difícil ele, em nova baixa e nova alta, ele não reverter, mas claro que tem cenários sim que ele mesmo não tendo nova baixa ou nova alta, que ele pode dar continuidade. Entendeu? São poucos cenários, mas tem sim, que ele não te deixa nova baixa ou nova alta e ele dá continuação. Depois que passar as aulas e tal, voltar fazendo a leitura do gráfico, para você entender essas questões, pegar mais esses detalhes. Então, sem nova alta, beleza? Sem nova alta, e o preço ele cai novamente. Aí aqui, ó, é liquidez, entendeu? Aqui são prévias de baixa. Você fala, ah, mas o pavio passou, não é a nova baixa? Não. São prévias de baixa, certo? São prévias de nova baixa. Só uma informação, entendeu? Uma contabilização além da demanda anterior, mas não quer dizer que esse preço vá continuar, não demonstra força no preço. Ele te demonstra mais força quando ele rompe aquela região. Quando ele rompe, ele te dá uma nova baixa, entendeu? Então, nesse cenário aqui, ó, nessa área de demandas aqui, é só prévia. Liquidez, área de demanda, só prévias de baixa, prévia de baixa, informando que o preço quer continuar. É o que eu falo, o pavio, ele é o norte do gráfico, cara. É o norte do preço. Se esse candle está subindo, pode observar que ele está vindo buscar alguma coisa aqui em cima. Se esse candle está descendo, pode observar que tem demandas ali embaixo. Entendeu? A oferta vai, a demanda é o que movimenta o gráfico. Essa liquidez, entendeu? Essas pendências, essas é, ordens em abertas. Por quê? Comprador tentou comprar, porém tinha uma galera vendendo. Eles não conseguiram comprar, mas tem ordens em aberta de compra bem ali. E uma hora eles voltam para pagar essas ordens. Entendeu? Então, é isso que movimenta o gráfico, é os pavios. Então, quando você começa a entender sobre nova alta, nova baixa, projeção, aí você tem, aí tudo faz sentido dentro desse preço, você sabe exatamente para onde ele tende a ir ali, naquela região, porque é as demandas que movimentam o preço. Então, não teve nova alta. Se eu não tenho um registro após a reversão maior, não tem muito por que o preço querer continuar. Então, o preço ele trabalha e reverte. Aí ele sobe lá novamente. De preferência, quando a oferta esteja dentro da oferta anterior. Se ele entrar aqui dentro, é uma indecisão, certo? Se ele ficar entre a oferta e a demanda, gera uma indecisão. Pode descer uma venda, mas pode continuar a compra, por causa da indecisão. Igual aqui, ó. Na verdade, que ele rompeu, mas vamos supor que ele ficasse, um exemplo. Vamos supor que eu fosse marcar aqui, ó. Ele ficasse bem aqui dentro, entre essas demandas e entre a oferta. É uma indecisão. Pode descer uma venda? Sim, mas pode também subir uma compra, porque está nessa área ainda sem nova baixa, mas fica na indecisão aqui nesse cenário. Mesma coisa se entra um comprador aqui dentro dessa região aqui, ó. Pam. Ah, mas eu não tenho nova alta. Mas o preço ele pode querer, como isso aqui foi ação vendedora, ele pode vir novamente aqui e arrematar o preço. E pode também simplesmente romper. É indecisão se você não tiver outra confluência, é claro. Com o tempo você vai conseguir pegar igual esses cenários que eu te falo aqui, que são indecisão. Vai ter momentos que você vai poder pegar uma reversão ou continuação, porque você tem outras confluências. Mas analisando somente o nova alta, nova baixa, o cenário em si é esse aqui, indecisão. Entendeu? O mais correto é ele vai subir lá, vai voltar, não vai te deixar uma nova alta, porém ele vai estar aqui dentro. Entendeu? Para te mostrar uma informação de domínio vendedor também. Que os vendedores estão fechando, os compradores, para eles não continuar com o movimento, certo? É o cenário mais propício. Ah, e se me deixar uma prévia? A tendência ainda é reverter, porque é só uma prévia, é só informação. A tendência ainda é reverter, a chance maior é reverter. Porém, ele pode continuar? Pode, é uma chance mínima, né, comparado ao que ele vai reverter. Só que aí você vai analisar o cenário em si, nessa questão. Então, se não tem nova baixa, a tendência é o preço reverter, sempre após uma reversão, e se não tiver nova alta também, a tendência é o preço reverter. Então, tá aí suas Entendi. novas. Então, a prévia é para reversão e se ele também não ultrapassar, não deixar uma prévia, também é reversão, né? Isso, exatamente. Ah, sim. A prévia é um alerta, é uma informação que ele já tem contabilização, registro maior naquela área de reversão, e que ele possa, não que ele vá, a tendência maior é ele reverter sim. É o que eu falo, depende do cenário, mas vai conseguir pegar isso aí com
confluências, entendeu? Você vai falar, Ah, beleza. tal, você vai conseguir confluenciar, porque se tu for perceber, a gente não opera com, tipo, gatilhos. Se eu faço uma marcação aqui, quero fazer uma venda, aí o preço vem aqui de uma forma que não, que eu faço a leitura e eu tenho outra informação, eu já não faço. Então é por isso que eu não falo que não é gatilho, entendeu? É sua leitura mesmo. Estou fazendo a leitura do preço, entendeu? Se fosse gatilho, de qualquer forma que ele chegava aqui, eu ia vender. Mas não, se ele chegou lá, ah, ó, já chegou assim, 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 completar assim, então vou evitar. Então você vai saber esses momentos aí, Beleza. juntando confluências. Então aqui você teve uma nova alta, e aí esse preço sobe, retrai, certo? E ele se mantém aqui. Que deu um gap aqui, ó, manipulação da corretora, pode até ser uma vela de venda nessa região aqui, certo? Pelos compradores estar se mantendo ainda dentro aqui, ó, e não tem nenhuma prévia de nova alta, certo? Então aqui pode ser um posicionamento vendedor também, pelo posicionamento que ele se encontra aqui. Mas de qualquer forma, ele não passou ali, certo? Aí o que que acontece? Provavelmente aqui é uma de venda, te dando essa informação que está em cima dessa região, ele sobe novamente. Agora eu vou te mostrar aqui também. Esse é um dos cenários de nova alta, nova baixa, que é o quê? Após a reversão, certo? Certo. Agora você vai ter novas altas e novas baixas também. é, Um exemplo. Após a reversão do preço, vamos supor, o preço reverteu, você tem seu primeiro registro de compra. Beleza? Primeiro registro de compra. Não quer te dizer nada. É só um primeiro, é como Sim. se fosse uma prévia também. É seu primeiro registro de alta. Enquanto não houver o rompimento, aqui você não tem nova alta. Beleza? Não, não Ah, no houve caso seria rompimento, só. Aí seria uma tripla uma posição, tripla né? posição, exatamente, indecisão. Se você for perceber com né, um longo da mentoria assim, você vai ligar uma coisa à outra. Você lembra das posições que eu te falei lá? A gente já falou sobre novas posições? Já, já sim. Pronto. É, Vela de rompimento, eu falei, não foi? Falou sim. Eu vou te falar. Ela é uma nova posição, por quê? Porque ela te dá uma nova baixa. Ela é um posicionamento Certo. de força, que é um novo registro de venda. Se você for ver posicionamentos que te dão nova baixa e nova alta, são posicionamentos muito fortes. Entendeu? São posicionamentos muito fortes, posicionamentos que te dá nova alta, nova baixa. Por quê? Porque ele te dá uma continuação no movimento. Entendeu? Então ele mostra a continuação. É por isso que quando o preço ele tende a ficar ali, ele reverte, porque ele tem continuação. A informação dele é essa. E eu falei, o rompimento de uma dupla ou tripla posição, a nova posição, por quê? Porque ele é um posicionamento que te dá uma nova alta ou que te dá uma nova baixa. A segunda vela do rompimento, a segunda vela do lote, do movimento, ela é uma nova posição. Por quê? Ela é uma nova alta, ela é uma nova baixa. Entendeu? Então você vê que Entendi. tudo se encaixa, tudo um está ligado ao outro, principalmente as demandas. Entendeu? Tudo faz sentido no operacional, uma coisa se encaixa a outra. Se você for ver as novas posições, são posicionamentos que te dá nova alta e que te dá nova baixa. Então, ó, por isso que eu falei, a segunda vela do movimento é a nova posição, mas tem que estar rompendo o pavio. Porque se ela não romper, ela não te dá o quê? Informação de continuação do movimento. Então, minha nova alta tá aqui, ó, nesse comando, que rompeu todos esses registros aqui atrás, certo? Então, além de ser a nova alta, ela é o quê? Ela é a nova posição, certo? E aí, Certo. minha nova alta. Aí, se romper sua nova alta, você tem uma nova alta, certo? Se romper sua nova alta, nesse caso, você teria uma nova alta, mas fechou. Então, você não tem ali uma nova alta. Em demandas, a última foi essa, no caso de pavio, porque aqui fechou. Mas aqui, o preço ele continua e te dá uma nova alta. Retração em nova alta, o preço ele tende a reverter. Tanto como você tem uma reversão aqui e o preço ele chega nesse cenário aqui, deixa eu pegar. Ele vem aqui, pá, não passou, igual eu te expliquei, ele tende a reverter. E aqui é ao contrário, é de cima para baixo. Um exemplo, tá aqui, ó. Desceu, ali tá com os gaps, manipulação da corretora ali. Gap faz você enxergar coisa onde não tem. Então, essa venda tá mais para baixo. Mas só informação, você tem uma nova alta aqui, o vendedor desceu e se manteve, retraiu, não teve o acesso com a oferta dentro da sua nova alta, então o preço ele tende a reverter, certo? Quando você tem uma nova alta e o preço ele tá vindo de baixo para cima ou de cima, não, de cima para baixo ou de baixo para cima, ele tende a reverter. Igual No caso, ele não poderia ultrapassar? ele não pode ter o acesso a essa área aqui com a oferta.
Ah, certo. Com a demanda, não. Com a oferta, ele não pode. Com a demanda, sim. Com a oferta, não. Se ele Com a entrar demanda ele aqui, pode ultrapassar, né? pode, ele pode. Ele só, ele, daí ele vai entrar aqui e vai retrair. Aí você tem essa informação que, entendeu? É como se ele estivesse se mantendo em uma área forte compradora. Ele não conseguiu dar continuidade por causa da força do preço. Então você tem informação de compra, que é uma nova alta, é um posicionamento de força nessa região. Se retrair, recusou, a tendência é o preço ele reverter. Sempre quando você tem uma retração em uma nova alta, uma nova baixa, o preço ele tende a reverter, certo? Então, esse comando lá atrás, ó, ele era uma nova alta. Esse comando aqui era uma nova alta. É claro que aqui aí você já junta várias confluências. Ele rompeu todos os pavios aqui atrás que não tinham sido rompido, além de ser também uma nova posição, certo? Ele é uma nova posição, ele rompeu todos os pavios atrás e deu uma nova alta. Você tem uma nova alta bem aqui, essa venda não retraiu, mas ela fechou. Você tem um preço fechado aqui, você tem uma reversão, e você tem uma nova alta, tudo próximo um ao outro ali. Não é à toa que gera várias retrações. Então, por quê? Confluências, é o que eu falo, três confluências na lógica do preço já é muito assertivo. Se eu faço uma análise e eu tenho três confluências, eu entro sem pensar nenhuma vez, entendeu? Porque é muito assertivo mesmo. De vez em quando eu pego, e eu gosto de confluenciar, eu gosto de ler o cenário. Nunca gosto de entrar no gráfico e fazer bem assim, ó, na nova posição, nova versão, não. Primeiro eu entro e eu observo o que está acontecendo. Aí sim, eu opero em cima do que está acontecendo ali. Então, porque o cenário ele nunca é o mesmo. É claro que você vai marcar sua nova posição e tal, mas primeiro você entende o que está acontecendo ali, tal. Então, o que que acontece? Nova alta, você tem uma nova alta, você tem uma reversão, você tem uma compra dominando o vendedor e você tem uma venda fechada bem aqui. Tudo muito um próximo ao outro. Então, é o que gera essas retrações. Retração em cima de nova alta gera reversão. Venda está fechada, você não tem nova baixa. Então, provavelmente ele vai reverter. Essa é a sua primeira prévia de baixa. Na verdade, você teve aqui nos compradores e agora nos vendedores. Além daqui, ó, que esse preço estava fechado. É um lote solitário, não tem continuação do movimento. E você tem uma nova alta bem ali atrás, ó. Retração, reverteu e ficou aqui em cima essa briga justamente por causa desse cenário aqui anterior. Então, se o preço rompe, você tem uma nova baixa, certo? Ó, primeiro registro de venda rompeu, nova baixa. Esse posicionamento rompeu? Não, então não é uma nova baixa. É só uma prévia de nova baixa. Simplesmente que é uma prévia, mas não é uma nova baixa. Então, esse posicionamento aqui eu não considero um posicionamento de força. Não é um posicionamento que eu posso fazer uma marcação e aqui para o preço reverter. Não, para mim pegar uma reversão, certo? Independente do tamanho que ele for. Um exemplo que eu tivesse bem aqui, deixa eu pegar aqui. Vamos supor que eu tivesse uma venda bem aqui atrás, ó. E o pavio dela tá desse jeito aqui, ó. Aqui não é uma posição de força, por mais que grande que pareça, mas não é. Que ela se mantém dentro dessa área de compra aqui ainda, ó. Então, a dupla posição e decisão do mercado não tem continuação no movimento. Então, Entendi. se o preço ele reverte, ele está revertendo porque aquele preço que ele reverteu tem continuação, tem interesses em fazer trabalho de demandas anteriores, entendeu? É por isso que o preço ele tende a reverter, geralmente, da segunda vela do movimento do lote e não da última, entendeu? Porque essa segunda, ela é uma confirmação de continuação de movimento. Então, o que que acontece? O preço se mantendo aqui, ele tende a reverter para vir buscar as demandas aqui acima. Entendeu? Então, quando o preço reverte uma divisão, ele não reverte simplesmente por reverter, é porque ele tem continuação naquela região e tem demandas para ser buscada, entendeu? Então, você tem aqui uma nova baixa e tal, teve um rompimento, e aí aqui era uma nova baixa. Compra se mantém abaixo, não só abaixo lá de sua nova baixa, mas está aqui dentro, né? Tá aqui abaixo também desse lote que não tem continuação, então você teve algumas confluências. E aí o preço ele reverte, certo? Então, se você tem um rompimento do primeiro registro, você vai ter uma nova alta de compra. Se você não tem, você não tem uma nova alta. Se tem um rompimento de baixa, você tem. Reverteu, primeiro registro de compra, sem nova alta, certo? Reverteu. Pã. Compra subiu, rompeu tudo, nova alta. É um posicionamento de força? É um posicionamento de força. Desce o vendedor, continuou dentro dele, fechou o preço, não tem nova baixa, reverteu. É uma nova alta? Não. A nova alta está aqui ainda, certo?
Minha nova alta tá aqui ainda. Deu um gap gigantesco lá, jogando o vendedor lá para baixo, mas ele tá aqui em cima, e aí o preço ele reverteu, certo? Então Entendi. meu posicionamento analisando essas velhinhas aqui é essa de alta. E analisando esse cenário ao todo é esse aqui, porque além dele não teve outro. Então, é o meu posicionamento de força nessa lateralização aqui, que foi o último que me deu uma nova alta, certo? Nesse cenário. Então, rompeu o pavio, você tem nova alta. Se não rompeu, você não tem nova alta. É, vela de comando aqui, reverteu, nova baixa. Mas é o que eu falo, é muito assertivo cada setup em si, mas não é tão viável ficar focado muito ali, porque você acaba deixando muitas coisas passar, se você focar somente ali e tal. Então, você tem que pegar confluências. Ó, tem um lote bem aqui que acabou de ser rompido. Aqui é o quê? Uma nova posição, certo? Aqui é o quê? Uma nova baixa. Então, você já tem duas confluências, é o que eu falo, duas confluências na lógica já é bem confiável, bem assertivo, entendeu? Então, você vê que uma só, que eu estou te explicando aqui, já é assertivo. Duas, três, então a compra ela retrai abaixo, sua nova baixa, tá dentro de uma nova posição, essa nova posição, um comando, tá rompendo o lote, ficou abaixo do lote, aqui é uma prévia de alta que eu vou te falar também, e aí o preço ele reverte, entendeu? Reverteu aqui também, porque não teve nova alta e tal. Então, segunda vela do movimento está rompendo o pavio anterior, é uma nova alta. E sempre que você tiver um rompimento, é uma nova alta. Sempre vai ser uma nova alta. E o preço ele vai se renovando. Entendeu? Ó, primeiro registro, nova alta bem aqui, ó. E a venda não chegou totalmente, mas já reverteu, certo? Aqui é o nova alta? Não, minha nova alta está aqui, ó. Esse posicionamento aqui. Então, um posicionamento de força, é um posicionamento de força, por incrível que pareça, pequeno, mas entendeu? Então, sempre quando você tiver um rompimento, até a minha última vela lá em cima rompeu todos, então ela é uma nova alta, certo? É um posicionamento de força. Entendi. Então, aqui, no caso, só não se teria nova alta se o preço não rompesse ou se ele rompesse um final de taxa, né? Isso, exatamente. Com final de taxa, porque está fechado, então você não tem pavio ali, simplesmente fechou o preço. Entendi. E quando você tem um rompimento, vou pegar isso aqui como referência, de um lote, seja um macro lote, seja um micro lote, como eu vou pegar aqui agora, o que que acontece? Ah, eu tive um rompimento, beleza. Você só tem a confirmação desse preço voltar para dentro desse aqui, quando ele se conectar com o corpo. Aí você tem uma nova alta. Você tem um novo, a primeira vela que se conecta aqui, que tem um acesso, ela te dá uma nova alta. Caso contrário, é uma prévia, que é isso aqui, ó. Você tem confluências para vender, então você pode fazer uma venda, porque aqui é só uma prévia de alta, entendeu? Entendi. É mais um alerta, sim, mas a tendência maior é o preço ele reverter. Entendeu? Então, se você tiver confluências no cenário em si, tipo, pô, eu tenho um preço bem aberto aqui, ele tem que vir trabalhar nesse momento, eu tenho uma nova posição, eu tenho uma nova baixa. Ele não está só abaixo desse lote, ele está abaixo de minha nova baixa, entendeu? E ainda principalmente abaixo de um micro lote fechado, um nano lote, então você tem várias confluências. Então, cabe à venda, porque aqui é só uma prévia de alta. Aqui você tem uma nova alta. Como posicionamentos de nova alta são posicionamentos de, na verdade, né, não deixou o pavio, fechou o preço, mas ele voltou para o lote, então é a primeira informação e ele é um posicionamento de força, certo? A venda se manteve aqui, se manteve acima disso aqui tudo, se manteve acima desse posicionamento aqui, que é um novo preço. Então, ele seguiu, está aqui dentro, entendeu? Ele reverte aqui, ele também está aqui dentro e conectou com um nanolote fechado e ele já se conecta fechando também. Então, por isso que reverteu. Mas, se não se conecta com o corpo para dentro do lote, é só uma prévia de alta, certo? Uma prévia de Entendi. alta, prévia de alta, prévia de alta. Puxa ele mais para baixo aqui, ó. Aí você tem uma confirmação maior ainda, que ele está aqui embaixo, ó. Então, ele não te deixou nenhuma prévia de alta, o preço reverteu. Aí a próxima sobe. Já tinha criado essa liquidez aqui, ele vem e paga, certo? Então, você tem prévias de alta, você só vai ter nova alta quando o preço ele entrar para dentro do lote. Se deixar só um pavio lá, romper o lote, deixar um paviozinho lá para dentro, é só prévia. Então, o preço ele ainda pode sim reverter, a chance maior é de reverter, certo? Seja de compra ou seja de venda. Ah, rompeu o lote de compra, vamos supor, tem um gap absurdo ali, mas vamos supor que o comprador sobe aqui, ó, pam, faz isso aqui. É prévia de alta.
Você tem alguma informação aqui que dá uma confiança? Eu tenho uma nova posição que rompeu o lote e também rompeu uma dupla posição. Então, uma nova posição de força, entendeu? Você vai fazer essas confluências. E porque Entendi. quando ele te dá uma prévia de alta, a tendência é reverter. Agora, se ele tocar aqui com o pavio, ó, aí você tem uma informação que a próxima não pode simplesmente entrar aqui para dentro, não, certo? Se ele subiu aqui, tocou e retraiu em simetria aqui, ó, com a oferta, a próxima não pode simplesmente vir entrar para dentro, não. Porque aqui você tem informação clara que você não tem nova baixa. Pode subir uma vela de compra e ficar aqui? Pode. Você não pode entrar lá para dentro após a informação. Certo. A informação é bem clara, certo? Se tem um toque em simetria com a oferta e retrai, ela não pode simplesmente voltar a oferta para dentro. Quer ver? Tem esse lote de venda que não sei se ele está aqui ou se ele está aqui. Vou marcar a venda aqui, mas aqui, ó, aqui é uma prévia. Se ele não se conectar no momento, é uma prévia. Aí um exemplo, eu tenho confluências, pô, eu teria minha nova posição, mas ela tá bem lá embaixo, entendeu? Então, ele Entendi. deixando uma prévia aqui, ele pode querer continuar, justamente por eu não ter uma confluência. A única confluência que eu teria é o quê? É só prévia de baixa, entendeu? Então, e minha nova posição tá lá embaixo, certo? Então, poderia dar ruim eu pegar uma reversão. Porque nesse cenário eu não teria confluências para pegar, porque minha nova posição está bem aqui, Entendi. entendeu? São confluências. É, então, novas altas, nova baixa após a reversão, novas baixas, novas altas após confirmar, rompendo o preço ali, novas baixas e novas altas após rompimento de lote, você tem uma nova baixa, se rompeu o lote, como você tinha uma nova baixa aqui anterior, rompeu, quem rompeu foi essa aqui, nova baixa, ó, retraiu aqui dentro dessa vela aqui também, para ver se ele reverteu. Deixou uma pontinha de nada de pavio ali, que às vezes eu até desconsidero essas pontinhas aqui, que é a mesma coisa de não ter. Mas rompeu o lote, é uma nova baixa sim, beleza? Beleza. A nova posição. Então, rompeu o lote, você tem uma nova baixa. Retração em nova alta e nova baixa, o preço tende a reverter, e seja qualquer nova alta, qualquer nova baixa. Um exemplo, eu tinha uma nova baixa aqui, ó, e aí o preço ele rompeu, retraiu, ficou abaixo, o preço ele tende a reverter, porque quer o que uma nova baixa, certo? Então, nova baixa, nova altas, que eu já falei, e velas de comando em si só, ela pode ser a primeira, ela pode ser a segunda, ela pode ser a terceira, ela pode ser a quarta. Se for uma vela de comando, ela é uma nova alta. Aqui, ó. Entendi. Ela é uma nova alta. Se for uma vela de comando, ela é uma nova alta, por quê? Ela é um novo preço. Ela é um novo registro. Então, ó, vela de comando, certo? Nova baixa, sobe a compra, desce a venda, sem nova baixa, o preço voltou. Então, velas de comando, de venda e de compra são novas altas, beleza? Em si só, Beleza. mesmo sendo a primeira aqui, ó. Ah, a primeira é uma nova alta também. Você vai fazer essas marcações e analisar essas questões aqui que eu te falei. De qualquer dúvida, você pode estar me chamando aí, que eu estou te respondendo. Ficou alguma dúvida aqui sobre esse? Ah, mano, até então, tipo assim, é um tema mais complexo, né, esse É das mais nova alta aí. complexo, é bastante Mas ele é informação. bem legal, bem interessante. Eu vou dar uma estudada melhor nessa aula aí, viu? Aham, Aí eu entro em contato com você se eu tiver alguma dúvida. pronto, certinho. Aí você pode me chamar aí. Fechou, mano. Tamo Fechou, junto. mano. Tamo junto, vou te mandar lá. Falou. Deixa eu só converter aqui. Beleza, brigadão. Valeu.